Livro de Gênesis, ainda de pé, se possível. Nós vamos ler apenas 2 versos. Gênesis 3, verso de número 8. Muito obrigado. Gênesis 3 e 8. Diz assim o texto bíblico: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe. Agora eu gostaria que vocês todos lessem em uma só voz, no 3, a primeira pergunta que o Senhor Deus faz. No 3, 1, 2, 3. Onde estás? Vamos falar mais 2 vezes? De novo. Onde estás? A última acho que pode ser mais forte. 1, 2, 3. Onde estás? Ficou lindo. Obrigado, Deus abençoe. Tome seu assento. Onde estás? É sobre isso que eu quero, em rápidas palavras, falar com você nessa manhã. A nossa relação com o espaço é descrito de forma muito clara com o verbo habitar. Quando o Senhor Deus fala com o homem, a primeira pergunta que ele realiza para a humanidade é: onde estás? Os judeus destacam muito bem que há 4 perguntas fundamentais nesse texto. Mas nós não teremos tempo de falar das 4 perguntas, portanto eu quero falar da primeira e mais importante pergunta que Deus faz à humanidade: onde estás? Onde estás? Está relacionado com o lugar em que eu habito, o lugar em que eu estou, o lugar em que eu ocupo, o espaço. Quando fomos gerados, e antes de nascermos, nós habitamos um lugar. Estávamos no ventre da nossa mãe. Era o lugar que nós habitávamos. E esse lugar nos acolheu, nele nos desenvolvemos, e ele teve total influência sobre a nossa infância, e às vezes até tem reflexos na fase adulta. A gente sabe que uma gravidez problemática, um lugar que não gera acolhimento, conforto, pode criar problemas para uma pessoa, inclusive na sua personalidade, quando cresce. Então o lugar que nós estamos não é simplesmente um espaço, mas é algo que influencia em nós, e que nós também somos afetados e moldados por ele. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, Davi, ele chorava muito, e aí a gente pegava nele, ou eu ou a mãe, ele chorava. Aí a enfermeira foi mostrar para a gente como pegar ele nos primeiros momentos. A enfermeira pegava ele parava de chorar. E aí eu perguntei para a enfermeira, por quê? Aí ela explicou. Na verdade, quando ele estava na barriguinha da sua mãe, que diga-se de passagem, fez uma das barrigas mais lindas, foi a grávida mais linda que eu já vi. Ele estava totalmente delimitado por espaço, para onde ele encostava tinha um limite. Quando a gente pegava ele, que não abraçava com limites aqui, ele sentia que estava num lugar que não era o dele. Então a enfermeira já sabia disso, que a criança quando nasce, acha o espaço muito grande. Então ela precisa
e se acostumando com o espaço que o acolhe, que o recebe. Aí a enfermeira pega de um jeito que a criança se sente toda abraçada, e aí ela tem a sensação de que ela está na barriga da mãe. Quer dizer, ela sabe que não está, e por isso ela chora, mas pelo menos se assemelha. Ela para de chorar. Então o lugar que nós estamos tem uma relação muito direta com a nossa corporeidade. Isso eu não sou o primeiro a falar, já tem muitos estudos nesse sentido. Mas o que eu quero dizer aqui, trazer algo que ninguém tem falado. Porque falar da corporeidade do lugar, que a corporeidade habita o lugar, que o lugar influencia a corporeidade, isso é pacificado. Mas o que não tem sido falado é a influência do lugar no estado de espírito. E o espírito em habitando um determinado lugar. Então escute. O lugar que a gente habita se parece com a gente. As irmãs aqui que tiveram oportunidade de construir a sua casa, ou que muda de casa, ela vai decorar o lugar para o lugar ficar parecendo com ela, sim ou não? Ela pode mudar de casa 3 vezes, 4 vezes. Aquela segunda casa vai parecer que é dela igual a primeira. Pode não parecer que é dela antes, até ela chegar. Depois que ela chega, ela faz o lugar parecer com o lugar que é dela, que pertence a ela. Por quê? Porque o lugar que a gente habita acaba refletindo as nossas opções. Você percebe que até as cores da sua casa faz parte da sua personalidade, da sua preferência por algumas cores especificamente. Por que algumas pessoas preferem cores mais abertas, outras mais fechadas, um ambiente mais iluminado, um ambiente um pouquinho mais escuro, um ambiente um pouquinho mais acolhedor? Tudo isso está relacionado com as nossas opções, com as nossas características. Então perguntar pelo lugar não é só perguntar pelo endereço da árvore. Escute, quando Deus pergunta: onde estás? Deus não quer só saber, eu estou na árvore tal, Senhor. Vira à direita, vira à esquerda, eu estou atrás dessa árvore aqui. Não é isso. Já pensou sobre essa pergunta? Onde estás? A impressão que eu tinha quando eu li esse texto na primeira vez, pastor Daniel, era que Deus estava falando assim: cadê? Esconde, esconde, cadê Adão? Onde estás, Adão? Num certo sentido isso é verdade, mas não é tudo que o texto quer oferecer. E a prova é tamanha que Adão entende o que Deus está perguntando, quando ele pergunta onde estás, que ele não diz assim: Senhor, árvore de número 25, Senhor, vira à direita, à esquerda, essa árvore aqui do canto. Ele não diz. Quando o Senhor pergunta onde estás, Ele diz o que Ele está fazendo. Escute, Ele diz o que Ele está e o que Ele fez. Eu ouvi a tua, tive medo, e eu agora estou fugindo. O lugar, a pergunta de Deus, onde estás, tem essas implicações. Porque a mudança de lugar indica o estado da nossa relação. Preste atenção nisso. Quando 2 pessoas namoram, resolvem se casar e se casam, primeira coisa que eles fazem quando se casam é ir morar no mesmo lugar. Por quê? Que quando 2 pessoas, não deveria ser assim, mas infelizmente acaba sendo, não estão bem, a primeira coisa que fazem é se afastar, mudar o lugar. O marido, que não deveria fazer, mas faz, e a esposa, que não deveria mandar, mas manda, pode às vezes ir dormir na sala. Mudou o lugar. Mas a mudança de lugar, escute, olhe para cá, a mudança de lugar não é só mudança de lugar. A mudança de lugar indica algo muito mais profundo. Indica a qualidade do meu relacionamento. Se está bem, está colado. Se está bem, está juntinho. Se está
em inimizade, em algum problema. Distanciamento muda o lugar. Só tem um detalhe: quando as pessoas mudam o lugar, é porque a mudança já ocorreu antes no coração delas. Faz sentido isso? Quando as pessoas mudam de lugar e vão morar juntos, é porque no coração elas já decidiram estar juntas. Quando um decide se separar de corpos do outro, é porque no coração eles já estão separados. Faz sentido isso? Quando Deus diz: onde estás? O que está acontecendo? Adão, no seu coração, já decidiu se afastar de Deus. E o ser humano, a primeira coisa que ele faz quando ele começa a esfriar-se, a distanciar de Deus, sabe o que ele faz? Ele sai do lugar que ele deveria estar. E quando o ser humano sai do lugar que ele deveria estar, a pergunta que Deus faz para o ser humano, a primeira delas é: onde estás? E onde estás não é simplesmente qual é o endereço. A pergunta onde estás quer dizer o que você está fazendo da sua vida. Porque o lugar tem uma relação estreita com aquilo que optamos e escolhemos e fazemos. Então Elias se entristece, se angustia, quer desistir da sua vocação, tem medo da Jezabel. E o que Elias faz? Muda de lugar. Para onde Elias vai? E depois ele entra onde? Numa caverna. Qual é a pergunta do Senhor? É praticamente a mesma que ele fez para Adão. Fala: Elias, o que fazes aqui? Vem para fora. Tem gente que não entende, mas quando uma pessoa muda o seu lugar, muda a sua presença, deixa de priorizar um momento como esse, ou um momento como um domingo à noite, e ela diz assim: eu não vou para a igreja porque eu vou estudar. Não é que estudo não é importante. Eu não vou para a igreja porque eu vou para o aniversário. Não é que celebrar a vida de outra pessoa não é importante. Mas é que quando você escolhe o lugar que você quer estar, você está dizendo qual é a prioridade da sua vida. Você está dizendo qual é o lugar que você vai entregar e se presentificar e habitar. Por isso o salmista disse: eu habitarei na casa do Senhor. O salmista diz: Senhor, eu não quero sair da tua presença. A tua presença é o lugar que eu quero habitar. Eu quero estar no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o lugar, diz o salmista, onde eu quero morar. Quando o Senhor pergunta: onde estás? O Senhor está perguntando: onde é que estão os teus olhos? Porque tem uma coisa interessante: o lugar que a gente está influencia a maneira como a gente vê as coisas. Escute, eu vou repetir. O que eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo. Porque eu estou vendo um relógio ali apontando para mim. Quem está vendo o relógio aí olhando para mim? Não, olhando para mim, olhe para cá. Olhe para mim. Quem está vendo o relógio? Aí você olhou para trás. Não vale. Olhando para mim, você está vendo o relógio? Não. Agora, pergunta para vocês: eu estou vendo o que vocês estão vendo? Eu estou vendo o que está lá atrás? Não. E por que eu não estou vendo? Porque o lugar que eu estou indica aí, demonstra aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou sentir, aquilo que eu vou perceber. E quando você sai da presença de Deus, quando você se distancia do Senhor, quando você se distancia da sua família, sabe o que começa a acontecer? Você começa a sentir menos vontade cada vez mais de estar ali. Quando você passa por um lugar,
Você nem estava lembrando de comida e de repente você vê um manjar. O que acontece? Começa a ter vontade de se alimentar. Mas quando você não está diante do Senhor, quando você se distancia de Deus, quando você se distancia da sua casa, quando você se distancia da sua família, quando você não quer mais estar entre os seus, quando você prefere agora estar distante da presença de Deus, isso indica algo muito específico. Eu quero que você observe isso, porque às vezes a gente não percebe, as coisas vão acontecendo aos poucos, a gente não se liga. Mas eu quero que você escute e perceba: o lugar que eu quero habitar indica algo muito mais forte dentro de mim. Onde você está? A pergunta do Senhor para ti hoje: onde estás? Onde estás na tua vocação? Onde estás como pai? Cadê você? Onde estás como mãe? Que você não vê o que está acontecendo com teu filho, que ele está gritando para ti nos olhos dele, que ele está clamando, que ele está sendo enredado por amigos que já ofereceram coisas ilícitas para ele, e ele está pensando em aceitar, e ele está te comunicando isso, mas você não vê. Sabe por que você não vê? Porque você não está onde você deveria estar. Onde você está, que você não percebe que se você continuar assim, o teu casamento vai acabar. Onde você está, que você não percebe que se você continuar assim, o Espírito Santo de Deus vai se entristecer com você. Onde você está, que você não percebe que as coisas mais importantes da sua vida, você não está priorizando e não está aproveitando esses momentos, e vai passar. Onde você está? Qual é o teu posicionamento? Porque o lugar que você está indica o que você vê, indica o que você escolhe, indica o que você quer. Quem se aproxima de Deus quer mais de Deus. Tem gente que não entende o amor cristão. O amor do mundo é assim: você precisa ter vontade de estar junto, até na corporeidade, para poder se unir. Quando as pessoas não têm mais a vontade de estar juntos, corporalmente falando, fisicamente falando, as pessoas dizem assim: eu não amo mais. Porque no mundo aí fora o pessoal entendeu que amor é vontade, então acabou a vontade, acabou o amor. Mas isso é amor platônico, isso é amor grego, é o eros. O amor cristão não é eros. O amor cristão é diferente. O amor cristão não é sentir primeiramente, não é sentir para fazer. O amor cristão é fazer para sentir. O amor cristão é estar para sentir mais e mais. Então, se você está se sentindo distante, parece que a vontade está diminuindo, o desejo de estar junto está diminuindo, não é como antes, que você queria ver toda hora. Então, deixa eu dar uma dica para você. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13 sobre amor, ela não fala sobre vontade nem sentimentos. A Bíblia fala sobre ação, sobre presença, sobre fazer. Onde você está te posiciona. Sabe por quê? Porque quando você começar a estar naquele lugar mais, quando você começar a ver a face mais, quando você começar a desfrutar da companhia mais, sabe o que vai acontecer? Sem você perceber, você vai começar a amar. Também na vontade, também no sentido, também no desejo. Por quê? Porque nós somos afetados pelo lugar que nós estamos. Deus trouxe essa palavra para mim e para você. Eu não sei qual é o estado da sua vida hoje em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu ministério. Mas Deus sabe, você sabe. Você está fugindo? Ou você ainda não fugiu, mas você quer fugir? Você está numa fuga e, portanto, não habita mais o lugar que você deveria habitar. Escute. O pastor Gilson fala sempre aqui,
Eu concordo plenamente com ele. Aliás, oremos pelo nosso pastor. Nosso pastor fez uma viagem de descanso merecido, muito merecido. E disse que talvez, inclusive, estaria assistindo o culto hoje de manhã, se ele chegasse a tempo. O da noite é certeza que ele estará conosco assistindo. Mas ore por ele. O pastor Gilson geralmente fala aqui que o que tira crente da presença do Senhor não é fofoca, não é problema, não é nada, é pecado. A única coisa que faz o crente sair do lugar que ele está para ir para outro lugar é porque na presença do Senhor ele não pode continuar pecando sem estar ouvindo o Espírito Santo de Deus falando. Então quando o homem muda de lugar, é porque ele quer fugir dessa voz que está dizendo volta, 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 volta. Só que ele não vai conseguir fugir, sabe por quê? Porque ele sai do lugar, mas o Espírito está junto. Porque a voz não é fora, pastor, a voz agora é dentro. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós? É claro que nós entristecemos o Espírito, talvez não ouvimos a sua voz como antes, mas o Espírito ainda continua falando, e ele alerta a tua consciência, ele alerta a minha consciência, e ele diz: onde é que você está? Faz uma avaliação do teu posicionamento hoje. Quando estava ali naquele J38, uma vez Deus falou forte comigo. Um membro veio para dizer que ia mudar de igreja. E aí usou aquela frase que todo mundo que quer justificar a sua vontade faz. Que é mais fácil dizer eu quis, eu quero, eu estou com vontade. Parece ser menos. As pessoas não querem assumir a coragem de dizer eu quero mudar, porque eu quero mudar, eu não estou bem aqui. Não, aí elas põem Deus. Deus falou para eu mudar. Não quer assumir. E aí uma pessoa chegou para mim no gabinete e falou: pastor, eu vim pedir a carta, porque eu quero mudar, eu vou mudar. O Senhor falou comigo. E naquele momento, pastor, eu comecei a, como pastor, usar argumentos para a pessoa não ir. Porque eu queria que ela ficasse. Aí, quando eu estava falando, de repente o Espírito Santo bradou na minha mente. Me veio um pensamento assim, com letras garrafais, quase que escrito, dizendo assim: não peça para ficar quem já saiu. Na hora eu parei, imediatamente atendi a voz do Espírito Santo, interrompi a conversa sem conclusão, sem nada. Falei: irmã, pode ir na secretaria pegar a sua carta. Ela ficou sem entender. Sabe por quê? Porque antes da gente sair do lugar, o meu coração sai primeiro. Quando Deus pergunta: Adão, onde estás? Deus está perguntando: onde é que está o teu coração? Onde é que estão as tuas prioridades? Onde é que estão os teus olhos? Onde é que você está gastando tempo? Porque o lugar que você está gastando a tua vida indica o que importa para você e o que não importa. Vamos orar. Pastor Daniel, por favor. Pastor Daniel de Castro, nosso vice-presidente, põe a mão no seu coração. Onde estás? Repete comigo de forma suave, mais uma vez, com os olhos fechados. Onde estás? Pai, muito obrigado. Que a tua palavra, meu Deus, em nosso coração nos faça refletir sobre onde estamos, o que queremos e o que estamos priorizando. Queremos te honrar e estar no lugar onde o Senhor quer que estejamos. Em nome de Jesus, ó Pai, não deixa sairmos do lugar que o Senhor nos colocou e nos confiou. Por Jesus Cristo te pedimos. Amém.